Nossa aula de hoje é sobre gestão da qualidade. Trazendo para vocês um pouco do histórico da gestão da qualidade, a gente verifica que ela se desenvolveu muito ao longo do século XX e continua presente nas organizações até os dias de hoje. Podemos começar falando de uma era em que a qualidade era encarada como uma inspeção formal feita nas empresas. E ela surge com o aparecimento da produção em massa e a necessidade de peças intercambiáveis. Nessa época, consolida-se o chamado sistema tayloriano-fordista ou taylorista-fordista, onde há uma busca pela eficiência através da otimização no próprio trabalhador. A seguir, a qualidade evolui e ela passa por uma era chamada Era do Controle Estatístico do Processo, em que foram introduzidos estatísticos para controlar os processos produtivos, por intermédio da aplicação de cartas de controle e amostragens colhidas ao longo da produção. Nós vamos verificar no nosso próximo encontro, por exemplo, esta ferramenta de cartas de controle para controle estatístico do processo, o famoso CEP, Controle Estatístico do Processo. Depois a qualidade evolui um pouco mais e entra na era da garantia da qualidade, em que essa era a preocupação de poder garantir que os produtos e serviços tivessem qualidade. Nesse momento há uma preocupação com os custos da qualidade, que são apresentados por Juran, pelo controle da qualidade total, pelo Feigenbaum, a engenharia da confiabilidade e a busca pelo defeito zero. Depois, a qualidade evolui ainda mais e entra numa era chamada gestão estratégica da qualidade. Essa era inclui os aspectos anteriores, todos os anteriores, mas há uma maior abrangência e preocupação com a qualidade em todos os níveis da empresa, e não apenas no processo produtivo. Alguns conceitos importantes sobre qualidade. O primeiro deles, um possível conceito em que a qualidade seria um conjunto de atividades por meio das quais uma organização procura adequação ao uso, não importando em que parte do sistema essas tarefas sejam executadas. Já Crosby destaca que a qualidade é assegurada se todos se esforçarem em fazer seu trabalho corretamente da primeira vez. A base da filosofia de Crosby está voltada principalmente para o comportamento humano como meio para se garantir a qualidade. O defeito zero, chamado de zero defect, é um conceito de razoável simplicidade, conseguido por meio da motivação dos funcionários. Então, vejam que para a gente ter uma efetiva gestão da qualidade, a gente depende muito da capacitação e da dedicação dos funcionários para que a qualidade aconteça. Por isso, o treinamento é muito importante na gestão da qualidade. Agora eu apresento para vocês uma das ferramentas básicas da gestão da qualidade, que é o ciclo PDCA. Então, essas letrinhas são de palavras em língua inglesa, que a gente vai ver, e essa é uma ferramenta muito semelhante à essência da administração, e que nós já estudamos. Lembram que a gente entendia a administração como um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para que a organização atinja os seus objetivos? Então, na verdade, o PDCA nada mais é do que uma nova visão que se tem sobre a própria administração em si. Então, vejamos cada uma dessas etapas e vejam que o nome dessa ferramenta é ciclo PDCA, justamente por se representar desta forma gráfica circular. Então, quando a gente diz, nós temos que rodar o PDCA, significa que a gente tem que passar por todas essas etapas e possivelmente rodar um novo ciclo. Então, o ciclo PDCA, também conhecido como Plan, Do, Check e Act, é uma sequência de ações que podem ser utilizadas para controlar algum processo. É uma ferramenta administrativa que auxilia na organização de um processo ou projeto. Aqui nós temos cada uma dessas etapas, os verbos em inglês e a tradução para a língua portuguesa. Então, o plan é o planejar,
consiste em estabelecer metas, objetivos e os métodos que serão utilizados. No do, que é a etapa de executar ou fazer, é uma etapa de implementação de acordo com o que foi estabelecido. O check é a verificação ou checagem, consiste em analisar os dados, medir se os objetivos e metas foram alcançados da forma como desejado. E o act define quais as mudanças necessárias para garantir a melhoria contínua daquele projeto ou processo em que a gente está aplicando esse ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA é uma ferramenta bastante importante. O seu objetivo é garantir que todos os resultados possam ser controlados, de forma que a eficiência de cada um possa ser ainda melhor. É uma ferramenta muito simples, pode ser utilizada em qualquer tipo de organização, desde a micro até uma grande empresa. Um método rápido e eficaz também para resolução de problemas que acontecem nas organizações. Então, aqui temos um detalhamento de cada uma das etapas. Na etapa 1, planejar, são realizadas diversas atividades, a gente pode usar ferramentas para fazer esse planejamento também, algumas nós já estudamos. Então, elaborar com processos, controles, analisar causas e efeitos, etc. Na etapa do fazer, que é o do, é o momento de colocar a mão na massa, fazer o que for necessário para chegar à meta, seja ela para manter uma situação ou para solucionar um problema. Na etapa de checagem, é o momento de verificar se os resultados alcançados conferem com aqueles que nós estamos esperando, e a partir disso é que será possível formular novas perguntas ou encontrar outras respostas. E por fim, na última etapa, agir, será necessário criar então um plano de ação para pôr em prática todas as medidas necessárias para alcançar o que ainda não teve sucesso ou criar novas mudanças se necessário. Agora passamos para uma outra ferramenta básica da gestão da qualidade, que é o famoso 5S. E 5S nada mais é do que o bom senso, que vem da filosofia japonesa e pode ser ensinado, aperfeiçoado e praticado para o crescimento humano e profissional. A sigla saiu de 5 palavras japonesas que começam com a letra S, obviamente nós não iremos decorá-las, mas para a gente ter uma tradução para a língua portuguesa, no entendimento, a gente pode fazer essa analogia. Então, a primeira é o seiri, que é o senso de utilização. Temos o seiton, que é o senso de ordenação. Seizon, senso de limpeza. Seiketsu, senso de saúde. E o shitsuki, que é o senso de autodisciplina. A gente vai entender agora um pouquinho mais sobre cada um desses 5 sensos. Então, o 5S surgiu no Japão, no início dos anos 50. No Brasil, os S foram introduzidos, fazendo as adaptações para palavras e língua portuguesa, e a partir da década de 80 isso ocorreu. É uma ferramenta que pode ser, ou alguns dizem que não é nem uma ferramenta, seria uma filosofia de 5S, seja qual for, né, é algo que pode ser aplicado por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, inclusive em situações que não são do mundo empresarial, por exemplo, dentro da nossa família, na nossa vida particular, poderíamos aplicar também o 5S, porque os princípios são semelhantes aos princípios da própria vida. Então, no senso de utilização, nós temos o desenvolvimento da noção de utilidade dos recursos disponíveis, com a ideia de separar aquilo que é útil do que não é útil. Destinar cada coisa para onde possa ser útil. Então, fazendo analogia com o organismo vivo, o organismo de qualquer ser vivo faz isso. É a planta sugando do solo os nutrientes que precisa, é o sistema digestivo dos animais absorvendo o que o organismo precisa e separando aquilo que não precisa. Então, quando a gente traz esse senso para o mundo empresarial, buscando a qualidade, a gente quer ter apenas aquilo que é útil, né? Ter as coisas úteis e tirar aquilo que não vai ser útil, que não vai nos ajudar, ou que a gente vai estar desperdiçando o nosso recurso, a nossa energia, e descartar ou destinar para outro destino, outra situação. Depois nós temos o senso de ordenação, que significa colocar as coisas no lugar certo, realizar as atividades na ordem certa.
Então, isso acontece na natureza também. As plantas mandam os nutrientes para os galhos, folhas, flores, frutos, do mesmo modo que o sistema vascular alimenta o nosso corpo. Então, para nós que somos da segurança do trabalho, é um senso muito importante, porque a gente sabe que quando os funcionários cumprem as atividades da maneira correta, na ordem correta, isso nos evita que eles tenham acidentes, que eles possam adoecer por falta de cumprimento de algum protocolo. Então, isso é muito importante para a gente. Depois nós temos o senso de limpeza, e que muitas vezes é quase que o sinônimo do 5S, porque as pessoas brincam dizendo que eu tenho que fazer um 5S aqui no meu trabalho, na minha casa, e muitas vezes ela está se referindo a esse senso de limpeza, que é tirar o lixo, a poluição, evitar sujar ou poluir, né? Então, trabalhar essa questão da limpeza mesmo. E na natureza isso também acontece, né? As cascas e folhas são eliminadas pela planta quando já cumpriram a sua função, e o nosso organismo se limpa também do suor, na respiração, nas fezes, na urina e outras formas da gente se manter, de se livrar das toxinas e dos excessos. Muitas vezes nas empresas, inclusive é marcado um dia específico, um grande dia para se fazer essa faxina, né? Essa limpeza geral, né? Para depois se aplicar o senso de ordenação, colocando cada coisa em seu lugar. Mas primeiro existe normalmente esse momento de limpeza. Temos também o senso de saúde, que tem a ver com padronizar comportamento, valores e práticas favoráveis à saúde física, mental ou mesmo ambiental. Trazendo analogia para os organismos, todos os organismos das plantas e dos animais se dedicam sempre a manter a sua integridade, a sua saúde. Então, para nós, a segurança do trabalho também é um princípio muito importante, um senso importante que a gente incentive dentro das empresas em que a gente vier a atuar. E, por fim, o senso de autodisciplina. É a autogestão, cada um se cuidando, se adaptando às novas realidades, de modo que as relações com o ambiente pessoais sejam recicláveis e sustentáveis de forma saudável. Senso muito importante dos dias de hoje, de pandemia, em que cada um tem que se cuidar. Fazendo analogia, as plantas e os animais se cuidam de uma forma natural, nascem, crescem, se reproduzem, morrem, e não precisamos mandar uma planta praticar sua fotossíntese e nem um gato que cuide do seu pelo. Então, temos aqui alguns exemplos de autodisciplina na própria natureza. E aqui a gente fecha, então, essa apresentação, essa aula de gestão da qualidade.